Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente continuar a nossa série em homenagem aos 50 anos do D&D. Sim, eu sei que a proposta original é que essa série rolasse ao longo de 2024, né, justamente o ano em que o D&D completou seu cinquentenário, mas eu acabei me empolgando, falando de mais assuntos e tal, então a série vai se estender um pouquinho aqui ao longo de 2025, pretendo acelerar aqui os vídeos, né, pra gente concluir logo a série, mas eu ainda quero abordar alguns temas e quero falar um pouquinho sobre cada uma das outras edições, né, então a gente ainda tá falando de cenários do AD&D segunda edição, eu ainda quero falar um pouquinho sobre a terceira, a quarta e a quinta edição, beleza? Mas assim, dito isso, pra gente retomar aqui a nossa série, sempre é bom lembrar que a ideia aqui também é reunir algumas curiosidades, alguns pontos interessantes para tentar organizar essa evolução cronológica do D&D. Eu não trago aqui verdades absolutas, tá? E nem informações 100% completas, porque assim, o D&D e cada um dos cenários, cada um dos temas que a gente abordou aqui é um mundo por si só. Então, de novo, são só algumas curiosidades, alguns fatos que eu acho interessantes para compartilhar aqui com vocês. E quem não tem ainda nem uma noção muito estabelecida dessa evolução do D&D e desses cenários específicos, eu acho que pode ser interessante, acho que pode ser um ponto de partida para quem quiser conhecer mais, beleza? Então vamos lá, pessoal. Só um último aviso antes de a gente mergulhar no nosso conteúdo de hoje. Quem quiser ver ou rever tudo que a gente já comentou na nossa série sobre os 50 anos do D&D, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva, estão todos os vídeos aí. E depois, quem quiser continuar acompanhando o canal, já se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Então vamos lá. Hoje o nosso tema vai ser Dark Sun. Dark Sun, talvez, junto ali, pau a pau com o Spelljammer, talvez seja um dos cenários mais diferentões ali do D&D, né, do AD&D, melhor dizendo, porque ele traz não só um cenário muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas até aquele momento, mas também vai trazer algumas regras específicas, vai trazer novas raças, né, novos povos. É uma outra visão de mundo, vamos dizer assim. Um mundo muito mais complicado, muito mais sombrio, né, muito mais difícil, né, de se viver, vamos colocar assim, né, do que a média dos outros mundos ali apresentados até o presente momento. Então, aqui a gente vai traçar, né, buscar traçar a origem ali do Dark Sun enquanto cenário, algumas curiosidades sobre a criação, né, desse cenário e como foi a evolução dele ao longo do tempo. Já adianto logo para vocês que assim, foi um cenário que teve, em termos de tempo, uma duração razoavelmente curta, porém conquistou uma legião de fãs muito fiéis até os dias de hoje. E a gente vai começar a descobrir o porquê de tudo isso. O nosso primeiro ponto aqui da linha do tempo, para entender essa evolução do Dark Sun, é o ano de 1989. E o que aconteceu nesse ano que vai influenciar de alguma forma o Dark Sun? Battle System, segunda edição. Quem tá ligado no movimento, tá acompanhando aqui a nossa série, deve lembrar no vídeo, salvo engano, de Forgotten Realms, eu cheguei a comentar um pouquinho sobre o Battle System também, Battle System primeira edição, porque ele teve ali também alguma influência no surgimento, né, do Forgotten Realms. E agora, isso foi mais ou menos, salvo engano, 85, 84, por aí. Então, em 89, a TSR queria lançar a segunda edição do Battle System, que nada mais é de que um conjunto de regras para combate em massa. Só que justamente por ser apenas um conjunto de regras, a TSR queria um cenário, né, que servisse ali de pano de fundo para essas regras, não fosse um livro puramente só de mecânicas, vamos dizer assim, ou alguma coisa nesse sentido. Então, algumas ideias iniciais ali para construir esse cenário, né, para Battle System, giravam em torno de um mundo pós-apocalíptico. Esse cenário seria cheio de monstros exóticos e seria muito, muito diferente de tudo que já tinha sido apresentado até aquele momento em termos de fantasia clássica. Justamente porque não seria um cenário de fantasia clássica. A ideia era esse mundo pós-apocalíptico com monstros muito diferentes de tudo que já tinha sido apresentado até então. Muito embora fosse uma ideia inovadora e talvez até tivesse dado certo, a TSR ficou um pouco com o pé atrás disso, porque ela não queria se afastar muito de elementos familiares ali, né, dos jogos da TSR que tinham feito sucesso com o público, que o público já esperava, né, alguma coisa mais ou menos naquele sentido ali dos jogos da TSR, então eles ficaram meio com o pé atrás de dar essa guinada tão violenta. E aí, lá pelas tantas, chegaram mais ou menos ali no meio termo das coisas. Por quê? Continuava sendo um cenário pós-apocalíptico, difícil, né, diferente do que tinha sido apresentado antes, mas ainda assim continham elementos que o público já estava mais familiarizado. Por exemplo, elfos, anões, halflings, esse tipo de coisa. Só que com um detalhe, com um plot twist aí, né? Seriam versões distorcidas dessas raças. Não seriam exatamente aquelas que o público estava acostumado.
Hoje em dia, talvez, até já li vários jogos de fantasia medieval que eles apresentam versões diferenciadas, né, desses povos clássicos, vamos dizer assim. Mas naquela época, até onde eu me lembro, isso não era muito comum. Muito embora os cenários variassem, mudassem uma coisa aqui e ali, ficava mais ou menos tudo ali no mesmo tacho, né? Não tinha uma mudança muito radical no quesito, né, da forma como essas raças eram apresentadas. O Dark Sun quebrou esse paradigma, trazendo de fato versões bem diferentes dos povos da fantasia clássica. E só para dar uma pequena amostra dessas diferenças, né, dos povos de Dark Sun, talvez o exemplo mais emblemático seja dos Halflings, né? Enquanto a gente está acostumado a ver o Halfling como aquela criaturinha engraçadinha ali, que só quer viver numa boa, comendo 10 vezes por dia e esse tipo de coisa, no cenário de Dark Sun eles são extremamente diferentes. Eles são violentíssimos, eles protegem os territórios deles com toda a força, com toda a ferocidade, usam umas máscaras e tal. Tem, claro, todo mundo em Dark Sun tem uma vestimenta e um comportamento muito mais embrutecido, né, do que nos outros cenários, mas os Halflings eles chegam a ser descritos até como canibais no livro. Então, só para vocês terem uma ideia da guinada, né, que Dark Sun deu, se comparado ao que tinha sido apresentado anteriormente. E aí vocês podem estar se perguntando, mas quais foram as influências para criar esse cenário? De onde a galera, né, se inspirou ali para criar essas bizarrices? Bom, tem diversas influências que levaram, né, a equipe envolvida ali na criação do cenário a moldá-lo dessa determinada maneira, mas a gente pode destacar aqui algumas para vocês. Primeiro, nos quadrinhos, a gente tem o personagem Dan, do Richard Corbin. Ele também é apresentado ali no mundo pós-apocalíptico e tal. Então ele tem uma pertinência temática, vamos dizer assim, com o cenário. A HQ é bem antiga, salvo engano é de 65 ou 68, mas ela se popularizou também porque ela foi uma das animações, né, que compuseram ali o filme da Heavy Metal, né? A revista Heavy Metal tem uma animação famosa ali, tal, com várias histórias. Uma delas era justamente a história do Dan. Então isso ajudou a popularizar o personagem, e como ele tem essa temática parecida também, foi uma das influências para a criação de Dark Sun. Outro que influenciou, aliás, daqui para frente mais aspectos literários, né, autores que influenciaram aí a Dark Sun. A gente tem o Clark Ashton Smith, que também escreveu horror cósmico, mas também tem alguns contos em cenários meio parecidos, assim, ou que dão, né, margem à interpretação de algo mais ali próximo de Dark Sun. A gente tem Duna, né, do Frank Herbert. Quem estuda mais a fundo o cenário consegue fazer diversos paralelos com a história ali de Duna, com a filosofia de Duna e esse tipo de coisa, com elementos encontrados ali no cenário de Dark Sun. E a gente tem também Edgar Rice Burroughs, talvez mais conhecido por ser o autor do Tarzan, né, o criador do Tarzan, mas ele tem um mundo, né, chamado Barsoom, de uma série de livros da Princesa de Marte e tal. O primeiro deles até virou filme um tempo atrás, não fez muito sucesso, não foi pra frente, mas enfim, também tem esse ambiente meio desértico e tal. Então tudo isso influenciou, né, na criação de Dark Sun. Todos esses autores, de uma maneira ou de outra, influenciaram ali a equipe criativa e foram dando ideias de como aquele cenário poderia ser montado. Mas tem mais uma influência que talvez tenha sido a mais importante ou a mais direta na criação de Dark Sun. Quem já teve oportunidade de manusear os livros, né, de Dark Sun, com certeza deve ter sido positivamente impactado pela arte. E aqui a gente tem alguns comentários a fazer também. Por quê? Dark Sun foi um dos primeiros cenários, se não o primeiro, em que ele teve uma identidade visual, vamos chamar assim, muito maior. Por quê? Porque basicamente a direção de arte e a grande maioria das ilustrações dos livros vem de um só artista, Gerald Brom. E aí, o interessante e a influência dele no cenário não é só de ter visualizado, né, o que os autores ali estavam bolando. Na verdade, foi um trabalho meio que conjunto e às vezes até inverso. Por quê? O Brom, ele começou a desenhar, a ilustrar, a fazer as pinturas e tal, antes do cenário ganhar muito corpo, né? Antes até de alguns autores começarem a trabalhar ali no material escrito. Claro, devem ter dado algumas informações gerais para ele e ele começou a imaginar ali e começou a fazer as ilustrações. O que acontece é o seguinte, as ilustrações dele foram tão impactantes para os autores do livro que muitos personagens que ele desenhou foram inseridos no cenário, né? A galera via lá os desenhos dele, gostava e começava a criar histórias para aqueles personagens e inserir aqueles personagens no cenário. Fora isso, ele trabalhou muito de perto, né, com a equipe de criadores, né? Deu várias ideias, ou seja, de fato ele influenciou, né, não só com a sua arte, mas com ideias, com conversas, com troca ali de informações, influenciou a criação do cenário propriamente dito. Avançando aqui na nossa linha do tempo, chegamos a 1991.
o ano de fato do lançamento, né, do Dark Sun, da caixa de Dark Sun. E essa caixa já vinha completona com tudo que você precisava para jogar. Ou seja, tinham 2 livros básicos, mais ou menos ali com 96 páginas cada um, né? Claro, falando sobre o cenário, né, alguma coisa de regras e tal, monstros, tudo que você necessitava ali para começar a jogar. Além disso, você tinha mapas, uma aventura introdutória, né, enfim, todo aquele conjunto para você começar a imergir nesse cenário de Dark Sun. E aí, o que a gente está falando? Basicamente, de um clima árido, inclemente, pontilhado com cidades-estado extremamente corruptas. Entre aspas, aqui, muito entre aspas, é como se fosse um apocalipse medieval. Pensa num mundo medieval que sofreu um grande apocalipse e se transformou num mundo desértico. Mas como foi esse apocalipse? Através da magia, né? Dark Sun é um mundo que foi arrasado pelo uso indiscriminado da magia. Salvo engano, qual era o lance mais ou menos do cenário? Para você utilizar magia, essa magia sugava vida, sugava, né, energia vital de pessoas, de plantas, do mundo de uma maneira geral. Então, isso acabou causando com que o planeta, né, o chamado Atas, né, que é o planeta lá, se tornasse um mundo desértico. E usar magia até hoje é perigoso. Tanto que tem 2 tipos de mago lá. Tem os Defilers, que são justamente aqueles que usam a magia e sugam o pouco que ainda resta de energia vital. E tem o outro que eu esqueci o nome agora, que eles tentam fazer magia sem causar mais prejuízos do que ela já causou, né? E com tudo isso, vocês já podem imaginar. Você tem aí um mundo, né, um cenário de recursos extremamente limitados, né? A maioria das armas são feitas de ossos, né? Não tem armadura de metal, é tudo de couro e tal. É muito mais frágil nesse sentido e muito mais perigoso também por conta disso. Obviamente, estamos falando aqui de um cenário onde a água é algo extremamente valioso e escasso também, né? Você tem aí os reis feiticeiros, né, que estão envolvidos aí também nessa desgraça do mundo, ainda estão presentes, são alguns reis feiticeiros que existem no cenário. Ou seja, tem uma miríade de possibilidades e de elementos que realmente, especialmente naquele período, não estavam muito associados com nenhum outro cenário de D&D, né? Era algo realmente radicalmente diferente. E completando aqui as informações desse lançamento, né, nesse mesmo ano, 91, foi lançado o primeiro romance de uma série de 5 livros. Tá? Essa série ficou conhecida como Prism Pentad. Eu não sei se tem tradução para português, eu acho que esses livros não foram lançados aqui, mas o fato é que ao longo dos anos, esses 5 livros cobriram 10 anos de história do cenário, porque isso é importante também de comentar sobre Dark Sun. Dark Sun, ele tinha o que se chama, né, de metaplot, ou seja, ele tinha ali uma história principal e o cenário ia avançando, o cenário ia evoluindo conforme o tempo passava, sejam através das aventuras, né, que foram sendo publicadas e também por essa série de livros, né, como eu acabei de falar, a série ela abrange um período de 10 anos e ela vai colocando ali o cenário para frente, vai evoluindo ali o cenário. Seguindo adiante na nossa linha do tempo, a gente vai pular aqui para 1995/1996. Lembra que eu falei no início do vídeo que Dark Sun teve um período de vida curto? Pois é, a linha que foi lançada em 91 foi encerrada em 1996. Mas isso não impediu de que ela fizesse um enorme sucesso com o público, né, que ela tivesse diversos suplementos lançados nesse espaço de tempo. Inclusive, salvo engano, em 95 foi lançada uma edição revisada, né, do Dark Sun. Também com um material muito mais completo, um material que incorporava aquelas mudanças, né, aquele avanço do cenário que eu comentei, porque ela já apresentava o cenário 10 anos depois da edição original. Ou seja, mais ou menos, né, o período que foi coberto pela série de livros, né? Então, essa edição revisada já apresentava ali um mundo diferente, com mudanças políticas, com mudanças físicas, né, ali em Atas, né, e também na região de Tyr, que era onde ficava a principal cidade, ou as principais cidades, uma coisa assim. Essa edição revisada, ela de fato expandiu bastante o cenário. Os mapas, né, aumentaram em cerca de 8 vezes a área ali do mundo conhecido, né, entre aspas. E aí, essa caixa da edição revisada, ela tinha esses 3 mapas, né, que expandiam ali o território, Escudo do Mestre, 4 livros que traziam, né, aventuras, a descrição do mundo, regras do cenário e também uma novidade, uma presença dos psionicos, né, no cenário de Dark Sun. Aliás, essa presença fez muito sucesso e hoje é um dos elementos que é muito associado com Dark Sun. Quando você pensa em Dark Sun, você pensa naquele mundo árido, difícil e tal, mas também você pensa em psionicos.
eles se encaixaram muito bem no cenário. Inclusive, salvo engano também, tem uma história lá que foi incorporada que todos os personagens de Dark Sun, eles têm algum grau de poder psiônico, menor ou maior. Alguns, claro, não chegam a desenvolver e outros conseguem, né, fazer as proezas psiônicas. Mas todo mundo ali tem um potencial psiônico. É alguma coisa nesse sentido, tá? E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia desse material da edição revisada, você tem um livro de 32 páginas, 2 livros, né, de 32 páginas, um livro de 96 páginas e um livro de 128 páginas. Ou seja, é um material já farto, extenso, explorando aí todas essas mudanças do cenário e especialmente essa adição dos psiônicos. E aqui, só para não deixar de registrar, porque eu falei muito dos povos clássicos, né, mas obviamente Dark Sun também trouxe raças novas específicas ali. Então, basicamente, as que tem mais sucesso aí com a galera, tem os Tricrim, que são tipo uns gafanhotos e tudo mais, tem meio gigantes, né? E tem os psionicos que chegaram com essa edição revisada. Então, Dark Sun, ele conseguiu se diferenciar dos cenários de fantasia clássica, mesmo mantendo alguns elementos e, claro, trazendo coisas novas específicas do próprio cenário. Só para a gente fechar essa parte e poder avançar mais um degrau aqui na nossa linha do tempo, Dark Sun foi encerrado em 96. Salvo engano, foi nesse ano ali, ou foi por conta da compra, né, da Wizards of the Coast comprou a TSR, e aí quando houve essa compra, eles reduziram drasticamente, né, as linhas todas, né, os cenários todos que estavam sendo desenvolvidos pela TSR. Salvo engano, sobraram apenas Forgotten Realms e Planescape, salvo engano, né, que continuaram com alguns lançamentos. Todos os outros cenários que ainda estavam ali recebendo atualizações foram cancelados, foram descontinuados, incluindo Dark Sun. Seguindo adiante na nossa linha do tempo, o próximo ano que é interessante para a gente comentar aqui é 2004. Aqui a gente já tem a terceira edição, né, do D&D, já com a Wizards of the Coast, mas Dark Sun não recebeu nenhum lançamento, nenhum suplemento oficial. Mas então por que esse ano é importante? Vigorava a Open License, né, a OGL, a famosa OGL ali da Wizards of the Coast, que significa basicamente, em linhas bem gerais, que outras companhias poderiam produzir material para D&D, seguindo lá uma série de regrinhas. E aproveitando-se disso, a Paizo lançou suplementos para Dark Sun. Ela conseguiu atualizar o cenário, né, e lançou alguns livros avançando ali a história para 300 anos, olha só, 300 anos depois do que tinha sido abordado, né, nos últimos lançamentos oficiais. E aí ela tentou trazer ali uma pegada mais próxima da proposta original ali do cenário. Então, não pela Wizards, mas pela Paizo, Dark Sun ganhou uma atualização utilizando as regras para a terceira edição, né, para 3.0. Inclusive, essas regras também chegaram a ser atualizadas para a edição 3.5. Então, nesse período, o último lançamento que a gente tem para Dark Sun é de 2008, justamente com as regras atualizadas para a versão 3.5 das regras de D&D. Seguindo adiante, chegamos no nosso último ponto de parada aqui da linha do tempo, que é justamente em 2010. 2010, D&D já estava na sua 4ª edição, famosa / famigerada 4ª edição, mas em relação ao Dark Sun, o pessoal, em tese, não teve muito o que reclamar. Por quê? Porque o cenário foi trazido de volta, né? A gente teve o lançamento em 2010 de um livro básico, né, cenário de campanha do Dark Sun, e aí o que aconteceu? Foi feito um reboot no cenário, tá? O Dark Sun, o mundo, né, voltou a ser ambientado numa época antes daqueles 5 livros que eu mencionei lá, do Prism Pentad. Então, a cronologia, para ser mais preciso, a cronologia foi estabelecida como sendo logo após os eventos da primeira aventura publicada para Dark Sun lá em 1991, uma aventura chamada Freedom. Então, na 4ª edição, o cenário foi trazido de volta para esse ponto específico da cronologia, situado logo após os eventos da aventura Freedom. De uma maneira geral, a galera gostou da ambientação, né, da forma como a ambientação foi construída, especialmente os fãs mais antigos. Mas parece que o cenário de Dark Sun não conseguiu
captar novos jogadores. Apenas a galera que já curtia embarcou de novo, pelo menos na maioria, né? Então por isso também o cenário não fez muito sucesso na 4ª edição, em termos de venda, acredito eu, tá? E aqui é importante lembrar que nesse período todo, desde o surgimento, a comunidade online do Dark Sun só vem se desenvolvendo e só vem crescendo. Ou seja, a galera nunca parou de produzir material de fã e de alimentar de alguma forma, né, a sobrevivência do cenário. Então por isso que eu digo, apesar do tempo de vida curto do Dark Sun, né, o lançamento original foram ali mais ou menos 5, 6 anos, alguma coisa assim, né, e agora em 2010, até onde me consta apenas o livro de campanha, mas ainda assim tem uma legião de fãs apaixonados pelo cenário que mantém o mundo de Atlas vivo até hoje. E só pra gente fechar o conteúdo de hoje com mais algumas curiosidades, só pra dar uma ideia aí da dimensão de Dark Sun, a gente teve até hoje aproximadamente 15 romances publicados, a maioria deles publicados entre 1991 e 96, mas alguns também, salvo engano 3, foram publicados ali entre 2010 e 2011, nesse revival aí do Dark Sun, na 4ª edição do D&D. Tivemos também, nos quadrinhos, uma minissérie publicada pela IDW, acho que eu cheguei a comentar, ou pelo menos mostrar a capa ali no nosso vídeo aqui da série específico sobre D&D nos quadrinhos, né? E também tivemos 3 videogames, né, ambientados ali no cenário de Dark Sun, 3 jogos eletrônicos para computador, publicados ali, né, lançados, melhor dizendo, entre 93 e 96. Então com isso, só reforça o que eu disse ainda há pouco, que Dark Sun é um cenário querido pelo público, é um cenário que se mantém vivo, né, na mente das pessoas, e talvez, quem sabe, no futuro ganhe, né, uma nova versão. Houveram alguns boatos ali de na 5ª edição o cenário ia voltar e tal, mas acabou não tendo nenhum lançamento. De repente, agora com essa nova leva ali, né, do D&D 2024, talvez, quem sabe, Dark Sun ganhe mais uma chance. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre o Dark Sun. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo, trocando informações. E quem quiser continuar acompanhando aqui a nossa série D&D 50 anos, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se liga que semana que vem, ou melhor dizendo, que no próximo vídeo tem Planescape.